Fala, seus futileigos! Eu sou o Jean, hoje sem o BGZ. Infelizmente, a tela do BGZ foi pro saco. Lá ele não tá podendo gravar. E até aproveitando a ausência dele, é que vamos falar de Grêmio. Do meu tricolor, é o Grêmio! Aqui não vai ser um vídeo tão legal, não. Então, assim, é um vídeo completamente desabafo de um torcedor gremista que tá de saco cheio pra falar, assim, de um Grêmio que se perdeu de si, gente. Se perdeu completamente de si e é bizarro o que o Grêmio tem feito. O Grêmio simplesmente adotou um modelo de mercado. É bizarro, assim, que é completamente fora do que é o Grêmio. E eu deixei propositalmente essa foto aqui atrás de mim, né? Eu juntei aí Maicon, Luan e Jeromel. Luan da base, Maicon veio chutado do São Paulo e virou, pô, pra mim, assim, na minha opinião, um dos maiores da história do Grêmio, né? Sou muito fã do Maicon. Jeromel, dispensa comentários. Também veio com uma aposta, né? Os caras brincavam quando ele veio, os caras brincavam que Jeromel era nome de sorveteria. E vamos deixar claro aqui que o Romildo não fez isso porque, nossa, um revolucionário do futebol, acredita muito nesse modelo de negócio. Não, tinha um monte de bagre, um amontoado de cara que ganhava muito dinheiro, pra não falar bagre. Tinha Zé Roberto, Barcos, enfim, uma galera que ganhava muito dinheiro. E ele falou: o Grêmio não tem dinheiro, eu não vou ficar pagando esse monte de dinheiro. Vamos enxugar e vamos trazer um monte de cara barato. Tá aqui os cara barato. Os cara barato. E depois o Grêmio começou a ganhar, né? E aí começou a ter dinheiro. E aí quando tu tem dinheiro, tu contrata. E as contratações sempre foram péssimas. A pedido do Renato, pô, máximo respeito ao Renato, instituição dentro do Grêmio, mas simplesmente pagava muito por um monte de cara que não entregava nada. Tardelli, Thiago Neves e por aí vai. E por aí vai. E é uma lista imensa de jogador que não rendeu nada. A receita do sucesso de juntar um monte de cara que vinha com fome, porque eram apostas, e juntar a base. E aqui eu não vou falar só do Luan, tá? Vamos falar da ponta. A gente saiu ali de Fernandinho, aí foi Pedro Rocha, Everton Cebolinha, PP, depois Ferreirinha. E volante. Será que a gente produziu algum volante? O Wallace, campeão olímpico, depois Arthur, Matheus Henrique. Será que a gente produziu alguém? O Wanderson tava quase indo agora pra seleção na Copa. Pouca coisa, né? Pouca coisa. Um jogador que saiu numa Série B. Uma Série B não, pra evitar o rebaixamento. Desbancou o Rafinha, que era o grande líder do time naquela época. Desbancou o Rafinha, ganhou o espaço dele, foi vendido e agora tava quase pegando uma seleção brasileira. Então, assim, o Vieri. Gente, o Vieri. Vocês têm noção que o Vieri ia ser chutado? Acho que ali pelo início do ano, ele ia ser chutado do Grêmio. E agora foi uma das maiores vendas do Grêmio. Então, assim, é broxante. É broxante. Eu fiz uma lista aqui de uma galera que o Grêmio gastou um rio de dinheiro porque habla. E assim, gente, eu com certeza esqueci de nomes aqui. Tanto que só de conferir aqui, passar o olho, eu me dei de conta de um. Mas vamos lá, para os estrangeiros bagres que o Grêmio contratou nos últimos anos. Vila Sante, Borja e Campas. O Vila Sante melhorou depois, tá? Só para ser justo. O Vila Sante, o ano que o Grêmio trouxe ele para salvar do rebaixamento, ele foi muito mal. Aí na Série B ele pegou um pouquinho mais de corpo e depois no ano seguinte ele jogou muito bem, né? Ele acho que muito por adaptação, o caso dele. Borja e Campas, eu não vou, me recuso a falar. Aí já na Série B, Martim Benítez. Me recuso a falar qualquer coisa também, tá? Com todo respeito. Aí depois, pô, subimos. Luizito Soares. Carvalho. Cristaldo. Iturbe e Bessosi. É inacreditável, né? Aí, Marquezin, Monsalve, Aravena, Arezzo e Bright White. Aí depois, tem mais, calma. Não se... Calma, vamos com calma, né? Balbuena, Cuejar, Kike Oliveira, Noriega e Amuso. E agora, esse ano, o Grêmio conseguiu se superar. Eu achava que não tinha como alguém superar o nosso Alberto Paz, né? Porque guerra o cara não era. Simplesmente a nova direção do Grêmio conseguiu superar Alberto Paz. Os caras trouxeram, assim, todo dia sai de casa um malandro e um otário. E o Grêmio conseguiu ser o otário de pagar em dólar, em euro, sei lá o quê, pra um cara que não farda no meu chavante, gente. Não farda no Brasil de Pelotas. A gente tá falando de Léo Pérez. É escândalo o Grêmio ter pago pra esse cara. Se eu não me engano, o cara tinha 1 ano de profissional. 1 ano só. E o Grêmio pagou um monte de dinheiro pra esse bagre. Que trouxesse o Mandaka. Que ia sair mais barato, pagava já pra... Pelo que eu entendi, tá acertado pra próxima temporada, já pagava pra vir agora. Porque não vai ter o problema de jogos. O Mandaka tá na Série B, não ia ter esse problema. Sim, é bizarro, tá? É muito bizarro. Léo Pérez, Nardoni,
Enamorado, Giovanni Cabral e Krovinovic. E aí com o Krovinovic eu larguei. Aqui eu larguei de mão. Aqui eu larguei de mão. Eu me pergunto muito, muito, muito mesmo. E eu chego à conclusão que eu acho que o Thiaguinho ofendeu a mãe do Luiz Castro. O Thiaguinho deve ter xingado a mãe do Luiz Castro. Traz esse furo de notícia aqui. Pode botar no Léo Dias. O UOL, posta aí no Donos da Bola, no GZH, Debate Raiz. Bota em todo mundo aí, pô. O Thiaguinho ofendeu a mãe de Luiz Castro. Pode dar essa bomba. Furo de notícia, tá? Em primeira mão aqui. Só pra ficar registrado. Depois me dá o mérito. Não tem sentido o Thiaguinho simplesmente cavou num pênalti decisivo com a camisa da seleção brasileira, que jogou muito bem no gauchão. O guri é muito bom de bola. É assim, uma joia. O Grêmio tem uma joia. E o Grêmio está desperdiçando essa joia. É bizarro. Aí venderam o Vieri, que eu não sei se tem 22 ou 23, e falam, não, a gente utiliza a base. Utiliza muito. O Mac no último jogo não entrou, pô. E aí agora com Krovinovic, o Mac não vai jogar mais, pô. Pode anotar. O Mac não vai jogar mais. O ano de 2026, que, não, a gente vai botar o Mac pra jogar, temos todo um preparo, estudamos aqui o que a gente vai fazer, o Mac não vai jogar. Não vai. Pode anotar isso. Então, assim, é muito bizarro, tá, gente? É muito bizarro o que tem acontecido no Grêmio. Muito bizarro, muito bizarro. Não tem sentido ter o Thiaguinho, tu ter Zorteia, até aquele ponta que o Luiz Castro inventou ele de camisa 8, de segundo volante. Esqueci o nome agora. O Grêmio tem a base pra bonito, pô. O Grêmio tem a base pra bonito. A gente deu, né, de mão beijada o lateral direito, aquele que era, pô, identificado, o Serrote, que era identificado e era gremistão. A gente doou ele. Não, vamos se livrar. A gente não quer usar a base, né? Então vamos se livrar dele, pô. Vamos repassar. E agora a gente tem uns bagre. O Pavão, Marcos Rocha. E aí, o Pavão, ele não tá nessa lista aqui quase que propositalmente, tá? Só pra dizer, último jogo contra o Fluminense, o Pavão jogou merda nenhuma de novo, pra não dizer algo pior. O Pavão não jogou nada novamente. E aí chega um cara da Série B, na estreia dele, entrou no segundo tempo e empatou o jogo. O Grêmio trouxe um cara, um lateral direito da Série B, que simplesmente, como uma aposta, assim como um dia esse aqui foi aposta, esse aqui foi aposta, e eles não hablavam, eles não precisavam hablar, essa aposta empatou o jogo contra o Fluminense. Deu 1 ponto pro Grêmio. E claro, aqui eu não vou nem entrar tanto na polêmica do Kahneman. Kahneman ídolo tanto quanto esses aqui. Kahneman entra em campo, ele é o torcedor em campo, com a camisa do Grêmio. Ele é foda, muito foda, muito foda. E aí tem aquela piada, né? Desde o advento do VAR no futebol, o Kahneman não consegue mais jogar. Não consegue. O Kahneman era o cara que agarrava o atacante, que não deixava ele jogar, que ficava infernizando o cara. Assim como há um tempo atrás tinha os caras do Inter, né? O Índio, né? Que dizem que era um piroca da cabeça e aloprava os atacantes. A gente tinha o Kahneman, que não dá mais certo. Acho que dos últimos 15 jogos que eu vi o Kahneman agora de titular, pelo menos deve ter dado umas 10 falhas. O Kahneman deu um pênalti pro Fluminense, gente. O Kahneman deu o pênalti pro Fluminense. É bizarro falar isso, o cara é ídolo. O Kahneman é ídolo, mas o Kahneman deu um pênalti pro Fluminense. Num lance onde não tinha ninguém do Fluminense em disputa pela bola. O Kahneman deu o pênalti. Kahneman é ídolo. Ídolo. Kahneman é foda, gente. Foda. Ele é o torcedor em campo, mas não tem mais condição do Kahneman. Não tem mesmo. E aí, um dia o Kahneman veio como uma aposta. E aí eu espero que o Grêmio traga um outro jogador, uma outra aposta que não precise pagar caro igual pagou para Léo Pérez, Nardoni, que são apostas, que o Grêmio não precise pagar caro por uma aposta. Assim como trouxe o Diego Caito aí, que salvou o Grêmio, deu 1 ponto pro Grêmio. O Diego Caito deu 1 ponto pro Grêmio. Se não tivesse sido o Kahneman, tinha sido 3 pontos. Veio da Série B. E aí, às vezes, tem uns caras da Série B, até C, às vezes, que saem direto pro futebol, por aqueles timezinho pequeno de Portugal, pra uns timezinho desconhecido, pequeno, e que simplesmente depois dão certo, ficam lá pela Europa. Por que o Grêmio não vai atrás de uma aposta assim? Por que precisa pagar caro pra um cara porque ele fala espanhol, pô? E aqui, gente, pelo amor de Deus, não confundam as coisas. Não se trata de xenofobia. Eu não tenho problema com quem fala outro idioma ou com quem não é português. Quem não é português, não. Quem não é brasileiro, não fala português. Assim, gente, não confundam as coisas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Como eu falei, o Kahneman é um grande ídolo do Grêmio. Eu sou, fãzaço do Kahneman. Ele me representou muito em campo, muito, mas nesse momento ele não tem mais condições. E aí que o Grêmio faça apostas de mercado, assim como esses aqui todos, que o Grêmio foi campeão com apostas, gente. O Grêmio não foi campeão com o Diego Tardelli, que chegou já com nome. O Grêmio não foi campeão com Thiago Neves. Não foi campeão com esses caras, pô. Esses caras fizeram parte de um grupo campeão, mas um grupo que foi construído do zero, gente. Zero. Veio enxotado,
enxotado do São Paulo, veio como uma aposta e faziam piada com o nome dele, saiu da base. Gente, isso é Grêmio, gente. Isso é Grêmio. Quando o Serrote subiu, pô, e depois o Serrote se perdeu um pouco no personagem, tá? Só pra não passar tanta mão em cima. Mas quando o Serrote subiu, ele me lembrava essa geração da base que tinha amor à camisa, pô. E, obviamente, aqui eu não tô falando que um dia ele vai voltar pro Grêmio, porque a gente já deu pra ver que o raio não cai do... Sacanagem, não vou falar de raio. Mas o Douglas Costa, por exemplo, decepcionou, pô. Esse negócio de que amor à camisa e que um dia vai voltar, já não me iludo com isso desde o Ronaldinho. Me iludi um pouquinho com o Douglas Costa, não deu certo, eu aprendi. Mas assim, enquanto ele tava aqui, ele representava, ele era um torcedor dentro de campo. E aí a gente vê a base sendo deixada de lado, pra não falar coisa pior. Não vejo solução pro Grêmio de agora. Essa aposta chamada Krovinovic, e aí o Grêmio vai dar mais minutagem pra ele, o Mac vai ficar arquivado, né? O Mac não precisa jogar, pô. O Mac é muito novo, precisa pegar casca. E aí entra aquele meme, né? Não, a gente não vai te contratar porque a gente quer alguém com experiência. É quase o caso do Mac agora, tá? O Mac vai ficar arquivado. Acho que até tem alguma questão contratual agora. Pelo que eu entendi, estão dando um gelo nele por causa que ainda não renovou, algo assim. Mas também porque ele deve ter ofendido a mãe do Luiz Castro. Ele deve ter falado alguma coisa, né? Às vezes tem aquela confusão no idioma, né? Português de Brasil, português de Portugal. Ele falou alguma palavra, o Luiz Castro não entendeu direito. Deve ter tido, com certeza. E agora o Krovinovic vai jogar. O Krovinovic, muito craque de bola. Espero que ele jogue muito e ele cale minha boca. Mas assim, o Mac eu tenho opção de venda. O Krovinovic, eu não sei nem se eu tenho de revenda. Ou se não vai ser só mais uma aposta que o Grêmio perde dinheiro, assim como foi todos esses gringos que o Grêmio trouxe caro e que não aconteceu. E tá aí o caso do nosso co-irmão que joga daqui a pouco contra o Flamengo, eu vou estar aqui secando, do Maripan. O Inter tá pagando 900 conto por um cara que todo mundo sabia que era bagre. Todo mundo sabia, pô. Os caras simplesmente foram pagar 900 conto por mês pro Maripan. Eu duvido que não tenha alguém na base do Inter que não seja mais bola que esse cara. Ou que pelo menos não traga mais fôlego, mais vigor, que faça uma cobertura, porque o mercado já é um idoso, coitado. Alguém que vá pelo menos cobrir ele, sabe? Alguém que vá jogar do lado de algum outro veterano que não joga porra nenhuma daquela zaga do Inter, que daqui a pouco não vai só ajudar cobrindo. E daqui a pouco até melhora esse outro bagre, né? Então, a mesma coisa o caso do Santos. Pô, o Santos tem esse mesmo DNA formador. O Santos paga caro pra Rony, paga caro pra Zé Rafael, caro pra um monte de bagre. E vira e mexe, quem vai salvar o time vai ser os guri da base, que vão entrar, vão salvar em um jogo, salvar em outro, daqui a pouco uma venda de um monte de dinheiro, e aí eles pegam esse dinheiro, o que eles fazem? Eles torram num monte de cara horrível. Foi assim com o Grêmio. Foi exatamente isso com o Grêmio. O Grêmio formou um monte de jogador na base, citei alguns aqui, e simplesmente o Grêmio torrou tudo com um monte de bagre. E o Grêmio tá fazendo isso até agora, porque agora o Grêmio não tem mais dinheiro, né? O Grêmio tá só se endividando mais. Eu não sei, eu sinceramente não tô mais esperançoso com o Grêmio, né? Eu acho que enquanto eles não entenderem o que eles estão errando, eles vão seguir errando. E essa conta pode ficar bem cara, né? Porque o rebaixamento a dupla Grenal tá de mãos dadas na beira do abismo. Um vai se salvar, eu acredito. Outro eu já não tenho tanta esperança, né? Eu acho que vamos torcer para que a gente consiga salvar, mas alguém vai pagar essa conta. Quem pagar vai pagar muito caro, porque a receita vai cair abruptamente, junta com as dívidas, e ou o Grêmio ou o Inter, se cair e não subir no mesmo ano, é papo de fechar as portas, é papo de virar time pequeno. Mas é isso, só um desabafo aqui, falei muito, né, falei bastante, mas é um desabafo de alguém que não vê mais tanta solução, porque a galera que tá lá não entende isso, parece que nem entende o que é Grêmio, então é rezar. Carpinha, agora não tem nem mais questão de confiança, irmão. A questão que agora é orar, fazer o que eu sei. Agora é esperar. Do cara pro Scarpa. Agora é orar, meu irmão. Agora é orar. Mas é triste, gente. É triste ver o que um bando de incompetente que na vida profissional são grandes empresários e, como diz, eu acho que o Bagé, né? Eles não fazem isso nas empresas. Não sei o que acontece. Fazer conta com o dinheiro dos outros é sempre mais fácil, né? É bizarro o que tem acontecido e deixa nos comentários aí, gente. O que vocês concordam comigo? O que vocês discordam de forma respeitosa? Eu só peço isso. Mas se você discorda de tudo, bota aí. Tu falou bobagem pra caramba, meu amigo. Discordo de tudo e é isso, né? Mas foi só um desabafo aqui e tenho certeza que alguém vai se identificar com o meu desabafo. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Deixe seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo com algum gremista que você conhece e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço.